estamos aqui numa mesa de estimulação cardíaca artificial, uma mesa de extrema importância. A insuficiência cardíaca é uma síndrome altamente prevalente e incidente. A gente cada vez trata mais precocemente as síndromes agudas. Com isso, a longevidade da população é muito maior. Isso torna o tema mais importante ainda. A gente precisa hoje, através de devices, estimular o coração da maneira mais fisiológica possível. Para a gente discutir detalhes sobre isso, conto hoje aqui com o Dr. Eduardo Saad e com o Dr. Luiz Eduardo Camanho. Então, vamos direto ao assunto. Eu sempre aprendi, Eduardo, que o BRE é uma doença distal. E aí a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o seguinte: a gente vai fazer uma estimulação proximal para uma doença que é distal? É isso mesmo? Assim, o pensamento é esse? Então, essa é uma mudança de conceito, né? Mas esse conhecimento já é até razoavelmente antigo, Marcelo, que a maioria, talvez a maior parte dos bloqueios de ramo não são, o sítio de bloqueio não é de fato no ramo, e sim intra-riciano, em fibras no feixe de His que são já predestinadas aí para o ramo esquerdo. Então, se você conseguir estimular logo a seguir do sítio de bloqueio, e às vezes é no próprio feixe de His, em 70% até 80% das vezes a gente consegue corrigir o bloqueio de ramo, porque você está estimulando outras fibras predestinadas para o ramo esquerdo que não estão adoecidas e já acima, já além do feixe de His, né? Além do sítio de bloqueio. Quando a doença é mais distal ainda, né? Geralmente o ramo esquerdo ela acomete uma porção, né? Ele é curto, você consegue, penetrando mais distal no septo e alguma arborização do sistema His-Purkinje, você consegue pegar uma fibra do sistema His-Purkinje que permite a condução. Então é só uma questão do conceito de estimular distal ao sítio de bloqueio, que pode ser intra-riciano ou no ramo esquerdo, e você consegue estimular um pouquinho distal a ele, já numa fibra que consegue conduzir pelo sistema His-Purkinje. Perfeito. Marcelo, eu acho que esse conceito que o Eduardo falou nos remete à questão anatômica, né, que a gente estuda no começo, quando a gente começa a ler eletrocardiografia, que é exatamente esse. Ou seja, as fibras do ramo esquerdo são praticamente uma continuação do tronco do feixe His, como se existissem fibras predestinadas, né, no His, diretamente formando o ramo esquerdo, diferente do ramo direito, que é uma estrutura mais fina, mais longa, subendocárdica. Então, eu acho interessante, quando a gente fala de estimulação fisiológica, isso nos remete diretamente aos conceitos anatômicos que a gente sempre estudou e abordou no começo dos estudos de eletrocardiografia, que é exatamente isso. Ou seja, o ramo esquerdo é uma continuação direta do feixe His, com fibras já predestinadas para ele. Então, a gente vai intencionado a reversão do BRE. Se eu te mando um paciente com BRE, você tem que me devolver ele sem BRE? Eu acho que sim, ou pelo menos é o nosso desejo, né? Porque eu acho que não tem mais dúvida, né? E a gente que vivencia esse cenário, o bloqueio de ramo esquerdo definitivamente, ele é a principal alteração eletrocardiográfica nas cardiomiopatias em geral, o ritmo eletrocardiográfico mais comum no pré-transplante cardíaco. Então, a literatura de muito tempo aponta que é a principal alteração eletrocardiográfica nos indivíduos com disfunção ventricular. Mas cada vez mais a gente entende que o BRE é uma doença, né? Então, nos indivíduos que têm bloqueio de ramo esquerdo, eventualmente idiopático, eventualmente por degeneração do sistema de condução, o BRE por si só, no seu processo de ativação ventricular, ele leva a quadros de sincronia, que o Eduardo falou na aula, na exposição dele. Então, eu acho que o nosso objetivo, sim, seria a correção do bloqueio de ramo esquerdo com a obtenção de complexos QRS estreitos ou o mais estreito possível. Eu acho que o conceito é esse, corrigir o BRE. E a gente vai conseguir isso sempre? Então, 100%? Então, 100% assim, nunca é. Não ficou bom. Então, o interessante é que, claro que existem pacientes com doença mais difusa e mais distal do sistema de condução. Esses são mais complexos, né? O paciente que não tem um bloqueio de ramo tradicional, mas que ele tenha, por exemplo, aquela doença difusa do sistema de condução, que a gente chama de inespecífica do sistema de condução, esse é mais complexo, porque você pode estimular o His ou até próprias fibras do ramo esquerdo e ter doença mais difusa. E aí nós vamos precisar de um sistema mais complexo de estimulação. Hoje se fala, por exemplo, o termo HOT CRT,
É o termo de você vai poder estimular ao mesmo tempo, né, fazer uma estimulação simultânea do RIS ou do ramo esquerdo e um eletrodo no seio coronário do outro lado, para você tentar ao máximo recrutar fibras ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu teria os 3 cabos, os 3 eletrodos, eu estou juntando técnicas. Eu estou juntando estimulação do RIS junto com a ressincronização pelo seio coronário, que seria a tradicional. Exatamente. Mas você poderia, por exemplo, tomar essa decisão ali na sala, quer dizer, o QRS não estreitou. E aí você fala, não, nesse caso eu vou precisar botar mais um cabo. Perfeito, é exatamente isso. O objetivo do procedimento é deixar o QRS, existem parâmetros eletrocardiográficos, não só de largura, que a gente quer o QRS o mais estreito possível, mas de ativação rápida, que a gente mede da espícula até o pico do QRS em V5, V6. É o tempo de ativação do ventrículo esquerdo. A gente quer esse tempo curto. Se você não consegue um tempo de ativação curto e um QRS estreito, você precisa tentar melhorar esse padrão. E aí você pode, intraoperatório, olha, vou botar um eletrodo no seio coronário e ver se eu consigo a estimulação, com essa estimulação simultânea, encurtar esse QRS. Certo. Um outro aspecto que eu ia chamar a atenção, Marcelo, além de chamar a atenção também, porque esse é um grupo menor de pacientes, né, não é o clássico é o paciente com bloqueio de ramo esquerdo típico, que eu vou te dizer que mais de 80% a 90% vai reverter, mas é uma possibilidade de ter um menor número de não respondedores. Porque, por exemplo, pega pacientes com QRS que não são tão largos ou pacientes que têm bloqueio de ramo direito, que a gente sabe que a ressincronização tradicional não tem um bom resultado, já com a estimulação fisiológica você corrige esse tipo esse outro tipo de desincronia. Porque se você, imagina, tem bloqueio de ramo direito, o lado esquerdo ele não vai ser o mais atrasado. Não faz sentido estimular a parede lateral do ventrículo esquerdo. E você consegue corrigir pela estimulação do sistema RIS/Purkinje. Então abre um leque de opções para outros pacientes que hoje a gente não é um grupo significativo que tem cardiomiopatia, mas não tem bloqueio de ramo esquerdo. E aí você não pode ter uma terapia elétrica. E eventualmente agora, se o QRS do paciente não for estreito, você pode ter outras alternativas, outras soluções elétricas para ele. Perfeito. Pegando esse gancho, Eduardo, eu preciso mapear eu preciso fazer um estudo eletrofisiológico para identificar respondedor ou não respondedor durante o implante, durante o cabo, o eletrodo no feixe de RIS, assim, eu quero estudar esse sistema aqui para saber quem responde. É preciso isso? Não, eu acho que para definir a resposta, não. No implante, pelo menos inicialmente, nos primeiros casos, a gente colocava um eletrodo no risco para nos facilitar a localização, ou seja, fazer uma punção femoral, botava um catéter no feixe RIS para a gente ter um parâmetro anatômico. Mas fazer um estudo eletrofisiológico para definir o respondedor ou não respondedor, não exatamente, né? Eu acho que quando a gente fala de ressincronização, eu não tenho muita dúvida que quando a gente atinge um QRS estreito, a despeito de não ser exatamente esse o objetivo na ressincronização clássica, sempre, mas quando a gente atinge um QRS estreito, isso sim se correlaciona com resposta. Não é uma regra, obviamente, né? Não é uma relação linear, todo mundo que sai o QRS estreito vai responder. Essa é o grande dilema, né? É previsão de resposta na ressincronização, mas indiscutivelmente o que nos anima muito, e por isso que os estudos estão vindo tão rápido e é uma tendência muito grande, é porque ao atingir um QRS estreito é inquestionável que você vai ter um bom desfecho clínico na grande maioria das vezes. Quando a gente lança a mão de um eletrodo no RIS, um eletrodo no seio coronário, de alguma forma a gente está fazendo uma alusão a uma proposta da ressincronização clássica, que é estimular o ventrículo em mais de um ponto. Então a gente consegue, talvez, com isso daí, oferecer mais uma janela de oportunidade, fazendo uma estimulação de vários pontos do ventrículo e recrutando mais nesses doentes com doença distal, com doença difusa elétrica, e recrutando e ressincronizando melhor. Eu acredito que seja por aí. A gente vê muito, principalmente em ecocardiograma, os ventrículos que balançam muito, né? Você fala assim, pô, que bloqueio de ramo que é. Você está lá com eletro, você vê um QRS alargado e esse indivíduo não tem insuficiência cardíaca, por exemplo. Você acha que a gente vai chegar no ponto de tratar o BRE, por exemplo?
Se ele não tiver disfunção, Certo. não. Mas assim, o que a gente vê hoje é a cardiomiopatia induzida pelo BRE. Pelo BRE, Acho que se exatamente. você acompanhar esse paciente mais tempo, ele vai desenvolver insuficiência cardíaca. E a gente antes interpretava esse achado como se fosse uma cardiomiopatia incipiente. Né? Se ele tem BRE e não tem disfunção, e depois ele desenvolve disfunção, ele já tem uma outra doença que se manifestou inicialmente como BRE e agora se manifesta como disfunção ventricular. E uma boa parcela desses pacientes, ele pode ser simplesmente uma cardiomiopatia induzida pela desincronia do BRE. Perfeito. Então, quando ele começa a perder a função, eu acho que quando ele tiver função normal, ainda não. Mas quando ele começa a perder a Mas função... tem que ser muito observado, né? Porque Isso. alguma coisa está errada aqui, né? Isso. E quando ele começa a perder a função, aí vocês não precisam esperar ele ficar com uma disfunção grave para corrigir. Você pode corrigir isso deixando um QRS. O QRS estreito, no paciente que tinha BRE antes, vai traduzir que a ativação está sincrônica. Certo. E aí isso, na larga maioria dos pacientes, tem um efeito muito benéfico na função ventricular e é rápido. Você faz um eco no mesmo dia, no dia seguinte a função já normalizou. Já normalizou. Camanho, me corrija se eu estiver errado, assim, na minha forma de pensar, a gente está estimulando um sistema mais fibroso. A bateria é uma preocupação? A bateria, sim, pode ser uma preocupação. Na verdade, isso aí a gente vai se referir à técnica, né? Ou seja, quando a gente faz uma estimulação direta do RIS, né? A gente eventualmente encontra limiares de estimulação mais altos, o que pode impactar num tempo menor de sobrevida, de vida da bateria, né? Mas acho que há uma tendência a fazer estimulações um pouco mais distais no feixe de RIS e até mesmo uma estimulação direta do ramo esquerdo. E o que a gente vê de dados de literatura da nossa prática, que a gente consegue com isso limiares menores de estimulação, quando a gente partiu para estimular, digamos, um pouco mais baixo, né, distal no RIS ou no ramo esquerdo, então a gente consegue melhores limiares de sensibilidade com menores limiares de estimulação. E o que a gente vê na prática, aí sim, não tem um impacto na longevidade da bateria por trabalhar com baixos limiares. E isso é quanto? Quanto tempo para trocar um gerador? É usual, né? Um marca-passo convencional, falando de marca-passo convencional, em torno de 10 anos. É a previsão que a maioria dos fornecedores, né? Mesmo com RIS, 10 anos também? Mesmo quando você tem uma estimulação direta do sistema de condução, RIS distal, ou seja, com limiares baixos, né? Independente do sítio de estimulação, o que vai ditar a longevidade é o limiar de estimulação. Então, quando a gente consegue limiares baixos, o tempo seria isso. Certo. RIS ou não, enfim, sistema de condução ou não, o tempo previsto bateria em torno de 10 anos. Certo. Eduardo, quer falar alguma coisa? Eu ia só completar o que ele está falando, é o seguinte, quando se começou a fazer a estimulação do feixe de RIS, se fazia a estimulação bem proximal do feixe de RIS. Acima da válvula tricúspide, você nem cruzava a válvula. Ou seja, você pegava dentro do trígono fibroso do coração. Então, geralmente tem um sinal atrial grande, isso é um problema, porque o marca-passo interpreta o sinal atrial e ventricular. Mais tecido fibroso. Mais tecido fibroso, então é mais longe do feixe propriamente dito e por isso os limiares são elevados. E aí você tem uma drenagem da bateria muito maior. Quando se entendeu que você precisava ir mais distal no RIS, ou eventualmente até dentro do CEP para capturar o ramo esquerdo, os limiares são muito semelhantes aos limiares que são obtidos na estimulação tradicional do ventrículo. Perfeito. E aí o gerenciamento disso ficou muito mais fácil. Às vezes eu vejo vocês discutindo estimulação seletiva e não seletiva. Vocês buscam isso na sala? Explica um pouquinho o que é isso. Assim, Como é que você sabe que é seletivo e não é seletivo? Perfeito. A gente não sabe se é melhor estimular seletivo o feixe de condução ou não seletivo. O que é não seletivo? É você estimular o feixe de condução e o músculo, o miocárdio ao redor. Então, quando você tem só estimulação seletiva do feixe de condução, você tem um QRS super estreito, né? E um intervalo entre a tua espícula de estimulação e o QRS, que traduz o tempo que leva para conduzir pelo sistema RIS/Purkinje até chegar no ventrículo e provocar um QRS. Já quando você tem uma estimulação não seletiva, você está capturando o feixe de RIS, ou seja, tem um QRS estreito, mas ele começa logo na espícula, significa que você está capturando o ventrículo, o miocárdio, adjacente ao eletrodo. Certo. Então, assim, é um detalhamento da estimulação, se ela é seletiva ou não é seletiva, mas a gente não tem nenhuma evidência na literatura hoje que mostre que ser seletivo é melhor do que não ser seletivo. O importante, na verdade, é capturar o sistema de condução, que é o responsável
pela captura da maior massa ventricular, né? Mas você busca isso na sala? Não. Sim, o traçado dá para dizer eu estou seletivo ou não estou seletivo? Sem dúvida. Sim. Existem critérios de seletividade, tanto quando se estimula o feixe de risco, quanto se estimula o ramo esquerdo. A gente busca essa informação no intraoperatório, mas eu não fico, se não está seletivo, eu não tento mudar o sítio de estimulação para um lugar para ficar seletivo. Certo. Então, o ideal seria eu ter um não seletivo, um limiar baixo do não seletivo e do seletivo alto, ou o contrário? Não, o contrário, né? Se você estimular com limiares baixos, eu preciso estimular baixo o seletivo. Isso. Perfeito. Apesar de que existe uma vantagem. Vamos supor que você precisa de uma carga maior para capturar seletivamente. Certo. Mas vamos supor que, por alguma razão, você ter um limiar mais baixo do ventrículo subjacente, se por acaso você perder a captura, num paciente dependente, por exemplo, se você perder a captura do feixe de condução por algum problema no eletrodo, algum disposicionamento, você ainda tem a captura do ventrículo para não perder a captura completamente. Perfeito. Mas usualmente isso é um detalhamento, Marcelo, que a gente não sabe ainda como lidar com ele. Não é um objetivo do procedimento capturar seletivamente o sistema de condução. O objetivo é capturar o sistema de condução. Perfeito, perfeito. Camanho, você acha que se eu te mandar um paciente para botar um marcapasso por doença do nó sinusal, BAV MOBST2, por exemplo, já é indicado, assim, você já poderia falar para mim, vamos pensar numa estimulação um pouco mais fisiológica para um marcapasso convencional? Não vamos botar o convencional não, Marcelo, vamos estimular o feixe de Ricci nesse paciente. Que você me... Qual seria o seu retorno, né, nesse sentido? Assim, vamos conversar um pouquinho antes de indicar. Eu acho o seguinte, sempre que a gente tem uma previsibilidade de estimular o ventrículo, a gente pensa hoje em dia em estimular fisiologicamente. Portanto, falando em indicações clínicas, né, indicações eletrocardiográficas, de cara o que vem à nossa mente são as indicações pelos bloqueios atrioventriculares, né, em que você espera que você estimule 100%, 80%, enfim, mas que você estimule mais de 20%, que a gente sabe quando estimula mais de 20% o ventrículo direito, isso pode se associar a uma cardiomiopatia induzida pelo marcapasso. Portanto, diante dos bloqueios AV, sim. Na disfunção sinusal, né, em que a princípio a condução AV está preservada, eu acho que talvez não seja uma regra. A gente acaba, em vários casos, implantando também na disfunção sinusal, porque é importante lembrar que não raramente, né, e com algum grau de frequência, esses doentes com disfunção sinusal, paciente idoso que tem uma bradicardia sinusal, comumente eles se associam também com PR longo, com BAV de primeiro grau. Então, esses doentes, não é raro a gente ter uma associação de disfunção sinusal com algum grau de disfunção, digamos assim, de bloqueio AV, nem que seja de primeiro grau. Então, acaba que, na grande maioria dos casos, né, na nossa prática, a gente acaba implantando por causa disso. Ou seja, o indivíduo que a gente imagina que vai estimular só o átrio, ele tem um BAV de primeiro e a previsibilidade acaba sendo alta. E quando a gente acompanha essa população, a gente vê isso. A gente implanta por disfunção sinusal e o PR fica muito longo e isso definitivamente não é benéfico. Quer dizer, o pace vai entrar bastante, né? Vai entrar bastante, certo. Então no mundo, na prática, eu acho que a disfunção sinusal, sim, a gente tem espaço pela associação frequente de disfunção sinusal com algum grau de bloqueio AV. Já teria espaço para indicação, então. Acho que isso depende muito da experiência, da curva de aprendizado que cada serviço tem. Mas quando se você me perguntar qual é a desvantagem de fazer isso, né? Se você está com o mesmo sistema de 2 eletrodos, quer dizer, um marcapasso dupla câmera, convencional, o custo, portanto, é muito semelhante. Se você tiver um eletrodo colocado numa região que não tem menos disposicionamento, não tem limiares piores, e ainda se precisar estimula de maneira fisiológica, por que não? Praticamente assim, não tem uma razão clara para você não fazer. Você pode até falar, talvez não seja necessário, mas aumenta o risco do procedimento? Não. Aumenta o custo do procedimento? Não. Aumenta a complexidade do procedimento? Não muito. Então, assim, dependendo da curva de conforto do operador, a gente acaba tendendo cada vez mais a fazer isso, porque vira uma rotina. Perfeito, perfeito. E lembrar
que não é desprezível, não. O É. índice de sincronia induzida por marca-passo, nas séries atuais, está chegando a 20%, 30% de reforço na literatura, dependendo da definição que se dá. Camãe, queria te agradecer muito, Eduardo, aprendi muito. Essa mesa foi excepcional, tenho uma grande esperança de poder ajudar nossos pacientes a ter uma sobrevida um pouquinho melhor nessa doença tão prevalente.